Pessoal, vamos dar continuidade então ao exercício número 10 da lista. Esse exercício ele diz o seguinte, ó. A função f de R em R, então significa que o domínio dessa função são todos os reais e o contradomínio são todos os reais. Essa informação aqui para a gente não é tão importante e não vai influenciar no exercício, mas é bom que a gente saiba fazer essa leitura. É definida por f de x igual a x² mais b. O que você tem que tomar cuidado aqui? Que ele faz uma troca com os coeficientes. O b, em geral, na nossa função de segundo grau reduzida, é quem está acompanhado do x. E aqui o b, ele está colocando b sem estar acompanhado com a variável x elevado a 1. Então, na verdade, o b desse enunciado, ele está fazendo o papel do c, que é o termo independente. Então, para evitar confusão, né, e para vocês entenderem, só para uma forma didática vocês entenderem, eu vou reescrever essa função da seguinte forma. A gente vai trabalhar com a função assim, ó, f de x igual a x² mais c. Tá? Só para não dar uma confusão entre b e c, os coeficientes que a gente está acostumado, é o b que multiplica a variável x elevado a 1 e o c o termo independente. Então, por isso que eu vou reescrever assim para não dar confusão nas variáveis. Bom, olhando para essa função aqui reescrita, a gente sabe que quando uma função de segundo grau ela tem o coeficiente b igual a 0, as raízes são simétricas ou opostas. Então, se uma raiz é a outra vai ser menos a. Isso acontece quando o b é igual a 0. Raízes opostas ou simétricas. Foi o que a gente viu lá no começo das funções do segundo grau. Muito bem. Então, vamos olhar para os pontos aqui que a gente tem, ou para as informações que ele tem. Ele diz que o f de 0 é igual a menos 1. Isso é um ponto. Esse ponto é o ponto 0 para x e menos 1 para y. Tá? Como esse aqui, a coordenada x é 0, significa que esse ponto é um ponto que está no eixo y. A gente discutiu isso também. Então, um ponto que tem coordenada x igual a 0, ele está no eixo y. Um ponto que tem coordenada y igual a 0, ele vai estar no eixo x, que é a próxima informação que ele dá. Ele diz o seguinte, ó, que f de 1 é igual a 0. Certo? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Esse é o ponto 1 e 0. Ou seja, é um ponto que está no eixo x. Só que onde a função intercepta o eixo x, a abscissa do ponto, o x do ponto, é a raiz. E como essa função tem raízes opostas, porque o b é igual a 0, se uma raiz aqui é 1, a outra raiz vai ser quem? Menos 1. Tá? O que me garante que o 1 aqui é raiz? O fato do y aqui ser 0. Tá? Então, é um ponto que está no eixo x. Beleza? Então, note só, a gente já tem quem são as raízes dessa função. Então, raízes dessa função quem são elas? 1 e menos 1. Mas o que me garante que elas são opostas? Por que não é um outro valor? Porque o b é igual a 0. Como eu falei, raízes opostas. Se eu tenho uma raiz que está aqui, que é 1, a outra, como é simétrica, só pode ser menos 1. E também nós temos o coeficiente c. Que quem que é o coeficiente c? Né? É o menos 1. Certo? Então, no lugar do c aqui, ó, eu posso colocar já o menos 1. Então, vamos escrever aqui, ó. A minha f de x, eu posso escrever ela como ax² menos 1. Mas como é que eu acho o a? Bom, eu posso usar um desses pontos. Eu sei que f de 1 é igual a 0. Então, vamos escrever aqui, ó, f de 1 é igual a 0. O que é fazer o f de 1? No lugar do x, colocar quanto? 1. Então, vamos fazer isso. A vezes 1 ao quadrado menos 1. E ele está dizendo que o f de 1 é igual
a 0. Então, olha aqui, nós temos uma equação que a gente vai achar o a. 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes a dá a, o 1 que está subtraindo passa para outro membro somando. Então, eu vou ter aqui a igual a 1. Poxa, temos o a e temos o c, então temos quem é a nossa função. A nossa função é uma f de x igual x ao quadrado, ou 1x ao quadrado menos 1. Tá aqui, ó, essa é a nossa funçãozinha. E aqui ele trabalha numa perspectiva até um pouco de estudo de sinais, que foi uma coisa que a gente fez na última aula. Então vamos fazer um esboço desse gráfico para ver mais ou menos como que ele vai ficar. Vamos fazer aqui, ó, eixo x aqui para a gente e eixo y. Muito bem, eu sei que as raízes são 1 e menos 1, então vou colocar aqui, ó, 1 e menos 1. E sei também que o meu c é menos 1. Então vai ser aqui onde a função vai interceptar o eixo y. Então a minha função ela vai ser mais ou menos assim. Ah, mas o que te garante que a concavidade é voltada para cima? O que me garante isso? Porque o a é positivo. A positivo, concavidade voltada para cima. Então, se eu grafo uma concavidade voltada para cima, já verificamos a primeira aqui. Sim, ela está correta. Aí ele está dizendo assim, ó, quando a função é negativa, o x está entre menos 1 e 1. Quando que a função está negativa aqui nos estudos de sinais? Ó, quando ela está abaixo do eixo horizontal. Ó, o traço da função que está em verde está abaixo do eixo horizontal. Então, significa que quando o x, eu estou pegando o x aqui, ó, entre menos 1 e 1, a função é negativa, menor do que zero. Ó. Então, está escrito aqui. F de x é negativo quando o x está entre menos 1 e 1. Então, isso aqui também está corretíssimo. É crescente quando x é menor do que zero. Então, ó, x é menor do que zero. Será que quando eu pego valores que estão antes do zero para o x, a função é decrescente? Vamos caminhar aqui da esquerda para a direita. Estou vindo para valores antes do zero, menores do que zero. O que está acontecendo com a minha função? Ó, ela está decrescendo. Valores antes do zero, ela está decrescendo. Opa, chegou aqui no x igual a zero. A partir do x igual a zero, ela vai crescer. Então, ela é crescente quando x é menor do que zero? Não, se eu pegar um x que está aqui ó, desse lado, menor do que zero, nesse intervalo a função está decrescendo. Então, isso aqui é falso. Das afirmativas, são verdadeiras somente a 1 e 2, letra E. O exercício número 11, pessoal, é um exercício muito de interpretação. Se você não entendeu ainda o conceito do que vem a ser a função do segundo grau, você vai ter um pouquinho de dificuldade de entender. O que determina se a função do segundo grau ela vai ter raiz ou não? É o discriminante, o delta. Então, se o delta for negativo, a função ela não vai interceptar o eixo x. Então, ela pode estar assim com a concavidade voltada para cima ou assim com a concavidade voltada para baixo. Mas em nenhum desses casos, se o delta for negativo, nós não temos raiz real, então a função não vai interceptar o eixo x. Se o delta for igual a zero, o que vai acontecer com essa função? Ela vai ter duas raízes reais iguais. Então, ela vai tangenciar o eixo x. Então, ela pode estar ou assim, com a concavidade voltada para cima, tangenciando o eixo x num único ponto, ou assim com a concavidade voltada para baixo, também tangenciando o eixo x em um único ponto. Agora, se o delta for maior do que zero, o que vai acontecer com a nossa parábola? Ela vai interceptar o eixo x em dois pontos diferentes, porque delta maior do que zero, nós temos duas raízes reais distintas. Ela pode estar assim, ou pode estar assim, com a concavidade para cima, ou com a concavidade voltada para baixo. Então, essa situação aqui, essa primeira situação, é quando você tem um delta menor que zero, que não existe raiz real. Aqui é quando você tem um delta igual a zero, certo? E aqui é quando você tem um delta maior do que zero. Então,
Primeira coisa, o exercício fala assim, ache os valores reais de P para os quais a função é positiva. Ela tem que ser positiva, então ela não pode ser zero. Então quando ele diz que a função tem que ser positiva, não pode ser com a concavidade voltada para baixo aqui. Por quê? Porque tudo que está aqui abaixo do eixo x é o quê? Negativo para a função. Então se ele quer que somente seja positiva, ela tem que estar assim, ó, a minha função, com a concavidade voltada para cima, ou seja, o A maior do que zero. E não pode interceptar o eixo x, não pode encostar em um ponto, porque ser positivo não é ser igual a zero. Se ela tangenciar aqui, ó, o ponto, o eixo x, ela vai ter um valor da função em que é zero e não vai ser positivo. Então eu só quero valores positivos para essa função. Então qual é a condição? O A tem que ser positivo e não pode encostar no eixo x. Qual é a condição para que não encoste no eixo x? Que o delta tem que ser negativo. Muito bem. Então vamos pensar o seguinte. Quem que é o A dessa minha função? O A é quem multiplica x ao quadrado. Então A é o P menos 1. Quem que é o B? É o termo que multiplica o x. Então é 2P menos 2. E quem que é o C? É o termo que não tem x. Então aqui vai ser o mais P mais 1. E a gente tem que impor que o meu delta seja o quê? Menor que zero. Então vamos calcular o nosso delta. Vamos calcular o delta, depois a gente impõe que ele tem que ser igual tem que ser menor do que zero. Então delta B ao quadrado, então vamos escrever isso. O B é 2P menos 2 menos 4 vezes o A, que é P menos 1, vezes o C, que é o P mais 1. Então, tem que fazer continha aqui, não adianta, vai dar trabalho. O que é 2P menos 2 ao quadrado? É 2P menos 2 vezes 2P menos 2. Menos 4, que multiplica P menos 1 vezes P mais 1. Vamos lá. Aplicando a distributiva aqui, pessoal. 2P vezes 2P dá 4P ao quadrado. 2P vezes menos 2 dá menos 4P. Menos 2 vezes 2P dá menos 4P. E menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Menos 4 que multiplica. Vamos aplicar a distributiva aqui também. P vezes P, P ao quadrado. P vezes 1, P. Menos 1 vezes P, menos P. E menos 1 vezes mais 1 dá menos 1. Então vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Delta vai ser igual a 4P quadrado, menos 4P com menos 4P dá menos 8P, mais o 4. Vou aplicar a distributiva aqui no 4 com todo mundo. Então vai ficar menos 4P quadrado, 4 vezes menos 1. Ah, você não vai aplicar a distributiva aqui com mais P ou menos P, mas mais P com menos P dá 0. Então vou fazer aqui, ó, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Beleza? Então, ó, 4P quadrado com menos 4P ao quadrado vai embora. E eu vou ter aqui o meu delta, que é igual a menos 8P menos 4, mais 4 com mais 4 dá 8. O que tem que acontecer com esse delta? Ele tem que ser menor que zero. Então vamos resolver essa equação. Então vai ter aqui, ó, menos 8P, menor 8 está somando, passa para outro menos subtraindo. Aí eu quero que vocês se recordem de uma propriedade que eu falei para vocês, que quando você multiplica uma inequação por menos 1, você troca o sinalzinho da desigualdade. Então eu vou ter aqui, ó, 8P maior do que 8. É mais ou menos assim, ó. Vocês concordam comigo que 2 é maior do que 1. Multiplica por menos 1 essa desigualdade. Você vai ter menos 2 e menos 1. Quem que é maior agora? O menos 1, ele está mais próximo do zero.
Tá? Então, por isso que quando eu multiplico por menos 1, troca a desigualdade. Tá? E aí, passando o P, o 8 dividindo, você vai ter que P tem que ser maior do que 1. Então, o que eu acabei de achar aqui? Eu achei os valores de P para os quais eu vou ter uma função positiva. Tá? Vai ser sempre positiva. Ele tem que fazer o P maior do que 1. Se eu pegar P igual a 1, vai dar 0. Eu não posso ter aqui. Ó. Se eu pegar P igual a 1, vou ter 1 menos 1 dá 0. Se eu pegar P igual a 2, 2 menos 1 dá 1. É positivo, estou com cavidade voltada para cima, e vai me resultar num delta negativo. Tá? Então, se você colocar aqui no lugar do P 2, por exemplo, aí se você for calcular o delta, você vai ver que o delta vai dar negativo. Beleza? Pessoal, o exercício número 12, a gente tem que lembrar um pouquinho da forma fatorada de uma função do segundo grau. A gente tem estudado que a forma fatorada, uma forma diferente de escrever a nossa função do segundo grau, pode ser a x menos x1, onde x1 é a primeira raiz, vezes x menos x2, que é a segunda raiz. Isso aqui é a forma fatorada de uma função de segundo grau. Tinha a forma geral, né, que é ax² mais bx mais c, mas como que eu sei que eu vou usar a forma fatorada, professor? Não é que você obrigatoriamente tem que usar, mas fica muito mais fácil você usar. Se você verificar aqui, eu tenho esse ponto aqui que é a raiz. A parábola, toda parábola tem um eixo de simetria. Né? O que é um eixo de simetria? É um eixo que vai, de forma grosseira, vai dividir ela em duas partes iguais. Então, se aqui é menos 1, a distância do menos 1 até o 2 são 3 unidades. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, certo? Então, a outra raiz vai estar 3 unidades à direita do 2. Então, ó, uma, que vai ser o 3, 4 e 5. Então, você pode definir aqui, ó, dizer que a segunda raiz é 5. Então, olha só, nós temos as raízes, que é menos 1 e 5. Repetindo, né, o que me garante que a segunda raiz aqui é 5? Porque do 2 até a raiz que a gente tem, que é o menos 1, são 3 unidades. Então, a outra raiz, como 2 aqui, a reta x igual a 2, ela é o eixo de simetria dessa parábola, está bem aqui, ó, passando pelo vértice perpendicular ao eixo x. Então, para achar outra raiz, vai ser 3 unidades à direita do 5. Então, eu tenho minhas raízes. Opa, se eu tenho minhas raízes, eu posso inserir ela aqui. Mas como é que eu acho o A, professor? Bom, o A você pode achar da seguinte maneira. Você tem o ponto da função, que é o ponto 2 e 3. Certo? Ó, esse aqui é o ponto 2 e 3. Quando x é igual a 2, o nosso y, a nossa função, vale 3. Então tá, vamos escrever tudo isso aí. Vamos pegar a minha f de x e vamos fazer o seguinte. Ó, no lugar de x1 e x2, vamos colocar as raízes. Importa a ordem que eu for colocar? Não, não importa. Você pode considerar tanto x1 como menos 1, como você pode considerar o x1 como 5. Não interessa a ordem. Mas eu vou ter aqui, ó, a x menos 1. Então, vai ficar mais aqui por quê? Porque o menos é da forma fatorada e o outro menos é da raiz. Então, fica x mais 1, que multiplica x menos a segunda raiz. Então, x menos 5. Aí, o que esse ponto me diz? Que quando eu faço o f de 2, ou seja, quando no lugar do x eu coloco 2, então eu vou ter assim, ó, a que multiplica 2 mais 1 vezes 2 menos 5. O resultado disso aqui é quanto? Quando eu faço f de 2, o resultado dá 3. Muito bem, então vamos fazer aqui, ó. 2 mais 1, 3. 2 menos 5 dá menos 3.
Aí você vai multiplicar essas duas coisas aqui, ó. 3 vezes menos 3 dá menos 9. Você vai ter aqui, ó, menos 9 multiplicado por A igual a 3. Multiplica por menos 1, eu vou ter 9A igual a menos 3. Passando 9 dividindo, eu vou ter que A é igual a menos 3 nonos. E simplificando, fica menos 1 terço. Bom, qual que é a lei de formação? Vamos pegar aqui, ó, nessa primeira informação aqui. Vamos substituir o A por menos 1 terço. E as raízes a gente já tem, né? Já estão inseridas aqui. E a gente vai aplicar a propriedade distributiva. Então vamos lá. A gente vai ter aqui, ó, f de x igual menos 1 terço. E multiplica x mais 1 vezes x menos 5. Talvez seja interessante a gente fazer a propriedade distributiva com os termos aqui que tem x. Então vou deixar um menos 1 terço para multiplicar no final. Vamos aplicar a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. 1 vezes x dá x. E mais 1 com menos 5 dá menos 5 quando a gente multiplica. Então eu vou ter que isso aqui é igual a menos 1 terço. Vamos agrupar aqui os termos semelhantes. X ao quadrado, menos 5x com mais x dá menos 4x, mais 5. E vamos aplicar a distributiva. A gente já vai ter o nosso f de x. Menos 1 terço vezes x ao quadrado, você pode escrever como menos x ao quadrado sobre 3. Menos 1 terço vezes menos 4x, menos com menos dá mais, então vai ficar 4x sobre 3. E menos 1 terço vezes mais 5 vai ficar menos 5 terços. Então essa aqui é a lei de formação. O que é lei de formação? É a regra da minha função, é achar o meu f de x com os coeficientes a, b e c, neste caso porque é uma função do segundo grau. O exercício número 7, ele é muito parecido com o anterior. A gente vai usar a forma fatorada porque ele dá as raízes e um ponto. E a gente consegue determinar quem é a função. Só que como ele está pedindo o valor máximo da função, sempre quando fala de valor máximo ou mínimo da função, você tem que associar o vértice. Tá? Como ele está falando do valor máximo, a gente está falando de uma parábola que está com a concavidade voltada para baixo. Porque ó, você vai subindo aqui o valor até chegar nesse ponto de máximo e ela passa a diminuir os valores da função. Então, o que ele está querendo aqui é que a gente calcule o y vértice. Mas como o y vértice é menos delta sobre 4a, e o delta é b quadrado menos 4ac, a gente precisa dos coeficientes dessa função. Então, temos que achar a função primeiro a partir das informações que ele dá. Então, vamos usar a forma fatorada. Por que você está usando a forma fatorada? Porque ele está me dando as raízes em um ponto da função. A forma fatorada como é que é? A, x que multiplica a primeira raiz, vezes x que multiplica a segunda raiz. Então vamos lá, vamos ver como é que fica. A, x menos a primeira raiz, menos com menos 1 fica mais 1. E x menos 5. Aí ele está dando um ponto para a gente. O que é o ponto menos 2 e 7? Que quando eu faço o f de menos 2, ou seja, quando no lugar do x eu coloco menos 2, quanto que vai dar o y? Isso aqui vai ser igual a menos 7. Beleza. Aqui a gente vai achar o valor de a. Então eu vou ter a vezes menos 1, menos 2 com mais 1 dá menos 1, multiplicado por menos 7, isso é igual a menos 7. Bom, menos 1 vezes menos 7 dá mais 7. Então, eu vou ter que 7A igual a menos 7. Então, o A é igual a menos 1. Achamos o A. Se o A é negativo, de fato, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Como que a gente acha a função? A gente vem aqui, ó, e no lugar do A, a gente vai colocar o menos 1. Então, a nossa função vai ser o seguinte, ó. Menos 1 e multiplica x mais 1 vezes x menos 5. Vamos aplicar a distributiva com os termos que tem x. Então, vou ter aqui, ó,
x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. 1 vezes x dá x e 1 vezes menos 5 dá menos 5. Então, eu vou ter menos 1, que multiplica x ao quadrado. Menos 5x com mais x fica menos 4x mais 5. Agora eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Então, f de x aqui vai ser igual a menos x ao quadrado mais 4x, porque menos 1 vezes menos 4 dá mais 4, e menos 1 vezes 5 dá menos 5. Muito bem, agora podemos determinar quem são os coeficientes. A igual a menos 1, B igual a 4 e C igual a menos 5. Vamos calcular o delta, porque a gente precisa do delta para calcular o y-vértice. Então, o delta, a gente sabe que para calcular o delta, o que a gente faz? A gente usa isso aqui, ó, b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta vai ser igual a b quadrado. Então, 4 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 5. Delta vai ser igual a 4 ao quadrado, 16, menos, ó, vamos fazer a regrinha de sinal com o que está multiplicando. Menos com menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes 1, 4, vezes 5, 20. Então, o meu delta aqui é menos 4. Então, se o delta é negativo, eu posso concluir que a minha função não tem raízes reais. Ela não vai interceptar o eixo x. Mas isso não significa que ela não vai ter vértice, tá? Não tem relação nenhuma. Para achar o y-vértice, a gente vai fazer aqui, ó, menos o menos 4, que é o delta, sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Então, vai ficar menos com menos mais. E embaixo, mais com menos dá menos. Divide 4 divididos por menos 4, mais com menos dá menos. 4 divididos por 4 dá 1. Então, tá aqui, ó. Letra A. Pessoal, não estou me preocupando em fazer os exercícios na ordem, tá? Estou pegando em ordens aleatórias, mas não se preocupe com isso. Então, o exercício 14, ele diz assim, ó, uma bola no chão é chutada para o alto. Então, a situação que a gente tem aqui é a seguinte, ó, a gente tem uma bola que está aqui no chão e ela é chutada para o alto. Então, chutou, ela vai fazer esse trajeto aqui, é um trajeto parabólico, como vocês estudaram em física, em lançamento oblíquo. Então, quando você faz um lançamento oblíquo, ou você chuta uma bola, ela vai ter uma altura máxima aqui, ó, que é esse tamanho aqui, que diz respeito à altura dela com relação ao solo. E ele diz que a trajetória é descrita por essa função, que é uma parábola. Note que o a é negativo, com a cavidade da parábola voltada para baixo. Né? Você está chutando a bola, vai para cima. A parte côncava da parábola vai estar voltada para baixo. E ela quer saber a altura máxima. Como o y representa a altura máxima, então a gente vai calcular o y-vértice. Ah, mas o que seria o x-vértice, professor? O x-vértice seria qual é o deslocamento com relação à horizontal que a bola vai estar para atingir a altura máxima. Isso seria o x-vértice. Se ele tivesse perguntado qual foi o deslocamento horizontal da bola. Quando a gente fala da altura, a gente está falando de deslocamento vertical dessa bola. Então, por isso que é y-vértice. Tá? Vai medir a altura ali, vai ser o eixo y. Então, aqui, basicamente, a gente calcular o y-vértice, que a gente sabe que é menos delta sobre 4a. Então, vamos começar calculando o delta separado, tá? B quadrado, o B é 12, menos 4, vezes o A, que é menos 2, vezes o C, que não está aparecendo, então é 0. Toda essa parte aqui que está multiplicada por 0, some. E o delta vai ser igual, então, a 12 ao quadrado, que é 144. Está aqui o meu delta. Então, y-vértice vai ser igual a menos delta, menos 144, sobre 4 vezes o A, que é menos 2.
Então, vou ter aqui, ó, menos 144 divididos por menos 8. Menos com menos dá mais. E 144 divididos por 8, isso fica igual a 18. Esse 18 que eu achei é o valor do y máximo, do y vértice, que é a altura da bola. Então, letra D.